Esta edição do Magazine TT começa em 2017 com a participação da equipa portuguesa Franco Sport na competição destinada aos SSV do Mundial de Pont de Vaux, para de seguida fazer uma retrospectiva do Dakar de 2014, dar um salto pelo TT em vários pontos do mundo, recuperando no final algumas das melhores imagens do Campeonato Nacional de 2013. Um campeonato onde Mário Patrão conquistou mais um título nas duas rodas, depois de um duelo emocionante com António Maio. No Dakar, destaque para a vitória de Carlos Sousa na etapa de abertura, num programa em que, no plano internacional e para além da América do Sul, vamos ainda aos Estados Unidos da América, Islândia, Austrália, África do Sul e Brasil. Foi, a todos os títulos, notável a participação dos pilotos portugueses no Mundial de Pont de Vaux, que se disputou em França. Mário Franco venceu a classe na derradeira manga e conquistou ainda um pódio absoluto ao terminar na terceira posição. Bruno Martins, que tinha sido o vencedor das três mangas anteriores, assegurou o título na classe para a equipa Franco Sport, apesar de ter sofrido o único contratempo num total de 4 horas de corrida. Tal como nas partidas anteriores, Mário Franco mostrou-se particularmente à vontade nos arranques. O piloto da Franco Sport teve um arranque fulminante, saltando de imediato para a terceira posição, enquanto Bruno Martins, tal como o piloto do Can-Am, que ocupava a pole position, ficaram bastante para trás. O atual líder do campeonato em Portugal não teve a sorte por seu lado e seria ainda abalroado na primeira volta por um adversário, ficando com a direção do seu Yamaha desalinhada. Mais tarde seria obrigado a ir à sua boxe para retirar a transmissão que se partira, fazendo a restante prova apenas com tração traseira. Foi este, aliás, o único contratempo sofrido pelos Yamaha YXZ1000R que a equipa Franco Sport levou a esta clássica competição de todo o terreno, onde tiveram uma prestação e uma fiabilidade irrepreensíveis. Se na véspera Bruno Martins terminara a corrida em quarto lugar da classificação geral, tendo perdido a vitória e o pódio absoluto na derradeira volta, ao ser abalroado por um concorrente atrasado, o mesmo concorrente acabou por interferir de novo no resultado da equipa Franco Sport, já que uma atravessadela na pista permitiu que Mário Franco tivesse o sangue frio suficiente para fazer o seu Yamaha passar pelo buraco da agulha, ganhando de uma assentada 2 posições na derradeira volta, o que o levou ao pódio absoluto. O azar que eu tive numas das últimas curvas, se calhar foi a minha sorte, com a ajuda do homem que prejudicou o Bruno ontem. Eu cometi ali um erro numa trajetória, fui ultrapassado, mas se eu não sou ultrapassado, calhava-me a mim, o que calhou ao meu colega belga, mas assim acabei por passar 2, ou seja, a pessoa que prejudicou o Bruno ontem hoje deu-me 2 posições. Com este resultado, Bruno Martins e Mário Franco fizeram a dobradinha na classe não turbo, enquanto na classificação geral, Mário Franco foi quinto à frente de Bruno Martins. Conseguimos com que a Franco Sport levasse daqui a dobradinha, primeiro e segundo. É claro que tenho que dar os parabéns ao Mário, teve bem. Foi sempre crescendo, o que é bom. Espero que ele também possa crescer ao longo no resto do campeonato e que isto tenha servido de alguma coisa para nós. O jovem Alex Aletru, em Polaris, venceu a derradeira corrida e Antoni Jurado, aos comandos de um Can-Am, sagrou-se campeão 2017 no Mundial de Pont de Vaux para SSV. Passamos para a cidade do Rosário, na Argentina, onde no passado dia 5 arrancou mais uma edição do este ano Dakar Argentina-Bolívia-Chile, uma competição onde as cores lusas brilharam e de que maneira, com o notável triunfo de Carlos Sousa entre os automóveis na etapa de abertura. Acompanhado de Miguel Ramalho e aos comandos do chinês Aval, o piloto luso assumiu pela terceira vez na sua carreira a liderança da prova de todo o terreno mais mediática do mundo. Infelizmente, foi curta a participação da dupla lusa na prova, já que, no dia seguinte, um turbo partido ao quilómetro 30 da segunda etapa ditou o abandono forçado da corrida.
Com tantas expectativas geradas à partida para esta edição, o Calvário Luso continuou na terceira etapa, onde Ruben Faria, segundo classificado em 2013, ficou também fora de prova. Sem ter o papel de mochileiro de anos anteriores, Ruben Faria poderia ter um interessante Dakar pela frente, não fora uma queda, felizmente sem consequências, o ter forçado a abandonar. Dramático foi também o abandono de Paulo Gonçalves, quando, na quinta etapa, jornada que o atual campeão do mundo liderava, o piloto oficial da Honda ter visto a sua moto pegar fogo perante o seu natural desespero. Com dois pilotos lusos, que eram assumidamente candidatos ao triunfo fora de prova, as atenções passaram a centrar-se em Hélder Rodrigues, que depois de um início de corrida marcado por problemas físicos, ao nível de estômago, e problemas mecânicos, começou a emergir no início da segunda metade da prova, apresentando-se na luta por um lugar no pódio de uma corrida dominada pelo espanhol Marc Coma, à data em que este Magazine TT foi editado. Também em luta por idêntico lugar no pódio se apresentava Paulo Fiuza, o copiloto do argentino Orlando Terranova, numa edição do Dakar totalmente dominada pela Mini, depois de o buggy de Carlos Sainz ter dado apenas um ar da sua graça, e a Toyota, pilotada pelo sul-africano De Villiers, ter sido o único efetivamente a ter mostrado argumentos para remar contra a maré germânica. Com magníficas imagens de 3 propostas diferentes, todas elas, claro, do mais puro todo-terreno.
what's inside will now unfold. You are leading the way. They are calling out your name. Fly high.
Vamos agora dar uma volta ao mundo pelas mais diversas competições de todo o terreno. Os Estados Unidos são já uma presença frequente, mas vamos também até à Islândia, Austrália, África do Sul e Brasil.
recuperando algumas das melhores imagens do Campeonato Nacional de TT de 2013, onde Mário Patrão conquistou mais um título nas duas rodas, depois de um duelo emocionante com António Maio. Entre os quad, Beto Borrego confirmou o seu favoritismo, conquistando um título de forma folgada. A grande novidade de 2013 veio da competição Buggy UTV, ganha pelo jovem de 20 anos, Nuno Tavares.